Vou falar um pouco agora aqui, tá? Princípio da teoria de Dow. Charles Dow, ele foi o pai da análise técnica, né? Chamado. E ele que é o cara que criou o índice Dow Jones, tá? Então, tem umas coisas bem interessantes que ele fala. Então, vou estar passando aqui algumas coisas. O primeiro princípio, o mercado tem três tendências: primária, secundária e terciária. A primária, essa é a principal tendência de um gráfico de longo prazo, diário, mensal. A gente chama de tendência primária, né? Secundária representa a interpretação temporária da tendência primária, ou seja, uma fase de correção da tendência primária. Colocou o swing trade aqui. E a terciária é a interrupção da tendência secundária. Então, como que funciona isso na prática? Tá? Eu tenho aqui, ó, uma tendência primária. Eu tenho uma correção dela sendo uma tendência secundária e uma pequena que é uma tendência terciária. Se eu pegar aqui e, por exemplo, eu vou tirar o Bollinger só para ficar claro. E eu pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 30 minutos. Eu vou pegar o 30 minutos e desenhar uma tendência que a gente está tendo agora aqui. Uma tendência primária de baixa. Tá? Eu tenho agora em 30 minutos uma tendência de baixa, tá? Se eu for para um tempo menor, para um 3 minutos, essa tendência está passando aqui, ó, tá? E nessa tendência de baixa, eu tenho uma correção aqui, ó, tem umas correções, ó. Tá? Eu tenho umas correções. Vou marcar aqui essas correções. Aqui eu tenho uma. Aqui tem outra. Tá? Eu tenho as correções secundárias dentro de uma tendência primária, tá? Então aqui tem outra correção, ó. Então eu vou tendo outras correções. Aqui eu tenho outra correção. E dentro dessas correções tem as correções pequenininhas, né? Posso até colocar o gráfico de 1 minuto. A gente vê uma tendência aqui, ó. Pequenas correções na tendência secundária. Tem uma aqui, essa correçãozinha. Tá? E tem uma lateralização aqui. Então, vou tendo umas correções nas tendências terciária, primária, secundária e terciária, lembrando que a tendência principal aqui, ó, no caso, está aqui em cima, que é o 30 minutos. Ok? Então, é isso que ele quer falar, tá? Que temos umas três tendências. Tendência primária é a de alta, secundária e terciária, tá? Então, é isso aí, ó. Então, aqui ele pode vir, testa aqui, aí já lembra aquela questão de suporte e resistência, né? Há um LTB tocando aí nas regiões interessante, né? De resistência, ó. Volta aqui de novo, talvez ele toque aqui e a gente caracteriza uma mudança de tendência quando ele deixa de fazer topo e fundo mais baixo, tá? Então, ó, aquele mesmo conceito, tá? Então, quando ele muda, quando começa a fazer isso aqui para cima, ó, então muda a tendência. Tá? Então é isso que Charles Dow falou. Tem uma tendência primária. Se eu estou operando 60 minutos, por exemplo, eu tenho uma tendência primária de venda. Tá, eu estou operando 60, eu sei que a tendência primária é de venda. Eu estou no 15 minutos, eu tenho umas correções, ó, que ela sobe, sobe, testa lá, ó, testa de novo e desce. Então eu procuro trabalhar na tendência, tá? Se eu colocar o Bollinger aqui, ó, deixa eu pegar bandas de Bollinger e colocar. Traço tendência, ó, próximo dela, volta, que fica mais ou menos nessa média de 20 aqui, né? Aqui, ó. Então, a tendência primária aqui, a gente não deixa de trabalhar o conceito de topos e fundos, ó. O mercado vem trabalhando na tendência de baixa, tá? É a tendência de baixa.
Beleza? Esse é o XRP. 60 minutos aqui eu vou pegar do 60 minutos do Bitcoin. Então tem uma tendência aqui também de baixa. Aqui, ó. Tá? Vou usar sempre a média do desvio padrão, que é essa média do meio aqui, ó, tá? Então ele vem batendo próximo dela e voltando, ó, tá? Então tenho essa média, eu vou usar ela como referência aqui, ó. Aqui, tá? E vou para um tempo menor, se eu quiser operar num tempo menor, no 15 minutos, por exemplo. E eu sei, ó, que ele vem batendo aqui, ó. Tá? Aquela é a média. Essa é a média dos 60 minutos, ó. Então são as correções da tendência principal, né? E eu posso operar vendido aqui com stop aqui em cima, tá? Seguindo a tendência. Ou se eu quiser, eu posso também operar na compra esperando o estouro dessa tendência. Mas eu acho mais interessante quando ele quebra essa tendência principal dos 60 minutos. Beleza? Que é essa LTB aqui, ó. Que eu coloquei aqui, tá? Próxima média. Tá bom? Então, é isso. A gente vê que ele anda de lado aqui, ó. Já tem 1, 2, 3, 4 horas andando de lado aqui nessa região. E com a probabilidade do preço cair mais, tá? Então, isso que Charles Dow falou. Tendência primária, tendência secundária é a correção da primária e a terciária que são as pequenas correções. Beleza? Um outro fato que ele colocou aqui, que o segundo princípio, que é o volume deve acompanhar a tendência. A quantidade de ativos negociados deve acompanhar a variação de preços. Quando os preços sobem ou caem, o volume de negociação deve expandir na direção do movimento principal e contrair na direção do movimento de correção. Em uma tendência de alta, por exemplo, o volume negociado deve aumentar quando os preços sobem e contrair quando os preços caem. Tá? Então ele está falando que quando o preço cai, aqui ó, tem um volume alto, tá? Aqui ó, preço cai, volume alto, preço sobe, volume baixo, ó. Tá bom? Então é isso que ele está mostrando. Então se a gente mostrar, ó, quando cai volume alto, quando sobe volume baixo, ó, quando cai volume alto, quando desce volume baixo, então eu tenho caracterizando uma tendência de baixa, tá? Então até que esse volume mude de tendência, eu tenho caracterizando uma tendência de baixa, tá? E também volatilidade junto, né? Como a gente já estudou, ó. Volatilidade alta, volume alto, mais característica de uma tendência que segue a tendência, tá? Que é a tendência de baixa. Aqui eu tive uma mudança, né? Aqui, ó, volume alto, mas não foi baixo, né? Acima das médias, né? O volume de venda alto, volume alto de compra aqui também, ó. Mas o mercado acabou não indo, tá? A volatilidade caiu, o mercado caiu junto. Volatilidade subiu. Quando a volatilidade sobe, que a gente tem uma agressão de compra, é interessante que o mercado pode mudar de tendência, mas por enquanto o mercado caracterizando tendência de baixa ainda, tá? Devido a esse comportamento de volume mais altos nas vendas, né? E a volatilidade alta justamente nas vendas também, tá bom? Um outro princípio, tá? O terceiro princípio, a tendência primária de alta tem 3 fases: acumulação, fase na qual o grupo dos insiders começam a comprar. Esse grupo geralmente é bem informado, tá? Então são grupos que têm informações privilegiadas. Início da tendência, com a volta da forma compradora, começa a formação de topos e fundos, né? Então vai tendo topos e fundos. E o estouro da tendência, período em que a maioria dos investidores se convence de que a alta dos preços é para valer. Nessa fase, a atividade do mercado parece ferver, tá? Então, seria isso aqui, ó, início da acumulação, né? O preço andando de lado, uma zona de acumulação. Depois, eu tenho o início da tendência, quando começa a fazer topo mais alto, e o estouro da tendência, né? Quando a gente tem uma tendência aí de alta, tá?
Deixa eu pegar o XRP que dá para ver mais interessante. 2 horas aqui, ó. Tem uma acumulação, ó, tá? Tem uma acumulação nesse período aqui todo aqui, ó. Aí eu tenho o início da tendência, começa a fazer pivô mais alto e o estouro dela, tá? Então é mais ou menos isso aqui que a gente viu, ó. Acumulação, início da tendência, estouro da tendência, tá? Então a gente vê bem claro aqui no XRP, ó. Até a volatilidade baixa, o estreitamento das bandas, estreitamento é volatilidade baixa, tá? A gente vê aqui, ó, depois aumenta a volatilidade, né? Aquilo que eu falei, quando aumenta a volatilidade, volume alto, é muito interessante uma mudança de tendência, um estouro de tendência, tá? Então é pontos que a gente tem que ficar analisando. Aqui, por exemplo, agora a gente tem o mercado caindo, a volatilidade caindo, um volume de venda baixo, mas eu acredito que os volumes estão bem altos na compra, né? O volume baixo na compra, na venda. Então é aquilo que a gente falou. O volume segue a tendência. Quando tem volume alto, seguindo a tendência, volume baixo, mercado caindo, pode ser uma correção para subir novamente, tá? E, a volatilidade baixa, se estourar essa volatilidade para cima com volume de compra, é interessante, mais compra aí no ativo, tá? Então esse mais um conceito aí. No quarto princípio eu tenho a tendência primária de baixa, que também tem 3 fases, a distribuição, que na realidade começa no final da fase de estouro ou excesso de um mercado em alta. Essa fase se caracteriza pelo grupo dos insiders iniciando a operação na ponta vendedora. O mercado sobe, né, consolida, distribui. O pânico, né, que a galera vê o mercado caindo e começa a se desesperar e vende, tá? E a baixa lenta. Então é isso aqui, ó. Realização, pânico, a galera começa a vender e eu tenho uma desaceleração, tá? Então na venda, por exemplo, aqui pequena acumulação, o mercado começa a cair. Deixa eu ver num tempo menor, dá para ver mais interessante, vem 45 minutos, 15, para a gente ver melhor essa. O mercado subindo. Aqui eu tenho a desaceleração. Para mim não tem pânico ainda, tá? Tem uma volatilidade aumentando aqui, ó. A volatilidade aumenta aqui. Volume na compra, rejeitaram, né, a compra. E daqui a pouco vem a venda aí, ó, com a volatilidade alta, o mercado caindo, tá? Para mudar a tendência aqui, a gente precisa de volume na compra, volatilidade alta, ou volume com a própria volatilidade baixa também é interessante, né? Mas por enquanto caracterizando a tendência de venda, já virou aqui, ó, para venda, né? Se a gente pega a tendência principal agora nesse momento, em 60 minutos, ó, tem uma tendência principal de venda, tá? Volume aumentando na venda, ó. Que volatilidade caindo. Então, na venda, a mesma forma que na compra, tá? Nos princípios. Um outro conceito é o quinto princípio, os preços descontam tudo. Na verdade, ele quer dizer aqui que toda informação que sai é descontada no gráfico, ou pânico, ou compra é descontada no gráfico, tá? O quinto princípio é isso que ele está falando aqui. O sexto princípio, as médias devem se confirmar, é que ele pegava as médias aqui no caso e da indústria e de transporte. Então, se ele via que estavam fabricando muito, estava sendo distribuído na mesma proporção, então ele caracterizava uma tendência de alta, né? E quando ele via que estavam produzindo bastante, só que a distribuição não estava de acordo com a fabricação, então ele via uma divergência, chamada divergência, né? Caracterizava que o mercado poderia mudar a tendência. Então a gente vê que o que a gente usa? A gente usa os topos e fundos, tá? A Bollinger para dizer, por exemplo, aqui o preço longe da média, ele pode voltar na média aqui, né? Tá sobrevendido, voltar na média e voltar a cair de novo, tá? Então, mas por enquanto eu não fiz nenhum pivôzinho para voltar na média, por enquanto está caindo ainda, então
eu não vou tomar decisão nenhuma aqui até que ele comece a fazer pivôzinho para cima, tá? Eu posso olhar isso num tempo menor, né? Começa a fazer para cima num tempo menor é interessante, aumento de volume, volatilidade, como a gente já vem estudando, é interessante, tá bom? E o sétimo princípio, a tendência está valendo até que haja sinais de reversão. Então, é aquilo que a gente já estudou, movimento de mudança de tendência, tá? Então é isso sobre teoria de Dow. É bem bacana esse conceito de Charles Dow, eu acho muito legal. E eu acho que é o simples que funciona, tá? Não adianta querer achar o mais difícil, é o simples que funciona. E é assim que a gente vai seguindo, tá bom? Então espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.